Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, o programa que informa a ciência, a produção da ciência na região norte para o mundo inteiro. Esse nosso programa é transmitido aqui em Belém, aqui no Pará pela TV RBA, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.com.br ou simplesmente dol.com.br, dol de diário online, dol.com.br, ao vivo. Nós temos espectadores do Amapá até a Patagônia, do Canadá até o Líbano, da Noruega até Perth, na Austrália. E eu tenho um amigo que está nos assistindo em Baku, no Azerbaijão. Tá? É o Alexandre, filho do engenheiro, filho de dois amigos meus, da Jacira e do Charles. Ele está em Baku, no Azerbaijão. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas da nossa região, quer por neuroclínica, quer por neurocirurgia, por neurointervenção, em todas as atividades da neurologia. A Neurogênesis é capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E agora, nosso convidado especial. Pessoal, haja especial. É a terceira vez que o professor, doutor Haroldo José de Matos, o Haroldo Matos, meu amigo, vem no programa. O Haroldo é pesquisador do Instituto Evandro Chagas. Ele é médico com mestrado, doutorado, pós-doutorado e é docente do CESUPA, do curso de medicina do CESUPA, em saúde coletiva. E, como eu estava falando dele do currículo, meu amigo. Né? O Haroldo é desses amigos que a gente tem orgulho de ser amigo, tá? Porque toda vez que eu viajo, que eu estou no exterior, que eu falo do Instituto Evandro Chagas, que é a nossa referência mundial daqui da Amazônia, alguém pergunta, você trabalha lá, você é de lá? Como de vez em quando eu reviso os artigos da revista, eu falo que sou revisor da revista. Isso dá um tremendo orgulho na gente. Mas, Haroldo, primeiro, super obrigado por estar aqui de novo. E você foi convidado agora para comentar o livro que vocês escreveram. O livro que você escreveu chama Hanseníase e suas metáforas. Ou, um outro nome, Ciência e Compaixão. Puxa, eu estou orgulhoso de você, mais uma vez. Comenta isso, Haroldo, comenta mesmo. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho agora sobre esse livro, né, que é assim, o resultado de uma vivência, né? Uma vivência não só em pesquisa, mas junto aos pacientes acometidos por hanseníase, que é uma doença que ainda acomete muitas pessoas na nossa região. Então, ele é fruto de reflexões e de experiências e de pesquisas na área de hanseníase. Essa pesquisa começou antes da virada do século, né? Quando eu comecei a fazer o doutorado lá na Fiocruz, no Rio. A minha orientadora era a doutora Eusenia Nunes Sarno, que foi uma das pioneiras, né, na pesquisa de hanseníase aqui no Brasil. Eu também tenho o orgulho de ter sido aluno dela. Certo. E meu orientador foi o Cláudio José Stuchin, um epidemiologista assim, eminente, né? Então, assim, comecei em 1996 a trabalhar os dados, analisar dados e conviver com pacientes de hanseníase. Quando houve o concurso do Instituto Evandro Chagas, vim para Belém, embora eu tenha nascido em Belém, nasci
há 68 anos aqui em Belém. Mas fui pequeno para o Rio, onde eu estudei medicina, estudei na UERJ. E lá fiz toda uma carreira, fui docente da UERJ. Mas quando houve o concurso do Evandro Chagas, resolvi fazer o concurso, vim com a minha esposa para Belém. A gente sempre volta. Então, estamos aqui. E no Instituto Evandro Chagas eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente na clínica com pacientes hanseníase. Começamos um projeto de investigação de infecção em contatos intradomiciliares. E continuamos, então, nossa trajetória junto ao conhecimento, aprendendo diariamente com os pacientes, né? E analisando dados. A hanseníase ainda tem discriminação, né? Existe um estigma grande em relação à doença. Quando eu era criança, a minha infância foi em Macapá. Quando eu era criança, eu vim aqui, a minha avó tinha que ir lá no Prata, lá... Era a Colônia do Prata. A Colônia do Prata para levar... Em Garapé-Açu. Tinha que levar alguma encomenda, aquela coisa, e já tinha o estigma disso. Agora me conta, o que... motivou? Então, o que motivou a escrita desse livro foram essas experiências, né? Nós também estamos iniciando, eu diria assim, tem uma parte do livro que eu trato de uma forma didática, mas a partir de algumas experiências que a gente teve com a pesquisa em hanseníase. E nós, inclusive, estamos iniciando agora um projeto de pesquisa no CESUPA, no CEMEC do CESUPA, com participação do Instituto Evandro Chagas, a bacteriologia do Instituto Evandro Chagas, que é um projeto de intervenção, ensaio clínico, com contatos de pacientes com hanseníase. Certo. Então, a gente vai fazer um projeto de intervenção, uma quimioprofilaxia, comparando rifampicina e BCG, rifapentina e BCG, e somente BCG. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para informação. A hanseníase tem cura desde quando? Olha, a PQT, que na década de 90, a Organização Mundial de Saúde, a partir das experiências de resistência à dapsona, a micobactéria lepra desenvolver essa resistência à dapsona, que era o principal medicamento, né, para a hanseníase, ela instituiu uma poliquimioterapia, que são a terapia tripla. Então, 3 antibióticos. Além da dapsona, clofazimina e rifampicina. Cura? Tem uma boa proporção de casos de cura. Tá? O que acontece com o PQT? A estratégia do OMS era a eliminação da hanseníase com a PQT. PQT é o quê? É poliquimioterapia. Poliquimioterapia, OMS é Ministério da Saúde. Na Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde distribui esses medicamentos no mundo todo. Né? E aqui recebemos, e todo o tratamento é feito pelo SUS, tratamento da hanseníase, como da tuberculose, e muitas das endemias, é feita pelo SUS gratuitamente, né? Como em relação a HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase. Certo, tudo totalmente gratuito e através do SUS. Então, mas assim, essa estratégia de eliminação não modificou assim, fundamentalmente, ou não impactou como gostaríamos. Por exemplo, no Brasil não tivemos a eliminação da hanseníase. Ainda não? Ainda não. Então, novas intervenções parecem necessárias. Eu, por exemplo, acredito que a gente tem que trabalhar a prevenção com quimioprofilaxia. A própria OMS recomenda, a partir de estudos em Bangladesh e outros locais, recomenda a quimioprofilaxia. Ou seja, entrou em contato, tem que tomar o remédio. Se você convive com o paciente ou tem contato próximo com alguém que tenha tido hanseníase, você deve fazer a quimioprofilaxia. Com dose única de rifampicina ou, no caso, a nossa proposta é rifapentina. Eu estive em novembro agora, junto com o NHR e outros departamentos do Ministério da Saúde, tivemos uma discussão de um fórum de quimioprofilaxia. Eu, por exemplo, defendo a quimioprofilaxia
Embora, assim, qual foi a posição de alguns pesquisadores e do próprio coordenação lá da Hansen Dias na época, dizendo que precisamos de mais evidências de que a quimiofilaxia vai ser protetora. Eu acredito que sim. Né? Um capítulo do livro eu falo que sim, é possível. É possível realizar a quimiofilaxia e prevenir. A vida toda mexe com isso, sim. Se tu está falando então, que precisa. Eu acredito. E assim, com esse projeto que nós estamos iniciando, nós queremos gerar evidências nossas. Certo. Evidências brasileiras de que é possível, com a quimiofilaxia, você reduzir a transmissão. Então, um dos objetivos do Programa Geral de Reanimação de Hanseníase é a transmissão zero. Então, até que nenhum caso de hanseníase exista. Certo. Então, para chegar a isso, a gente tem que chegar numa etapa que a gente chama de transmissão zero. Ou seja, evitar que pessoas bacilíferas, né, vamos chamar assim, eliminando bacilos, possam transmitir a doença. Me fala uma coisa. Por que o teu livro tem um outro título chamado Ciência e Compaixão? Então, aí vem uma parte da reflexão. Tem uma parte que eu falei que é científica, tem uma parte do texto que eu falo mais de vivência. Certo, isso é importante. Em relação à doença, ao contato com os pacientes. E uma das coisas que assim, me motivou a escrever sobre essas reflexões foi um encontro que eu tive com uma pessoa lá num encontro da Expoep, que era a experiência bem-sucedida em epidemiologia, que era realizada anualmente em Brasília. Depois da pandemia não houve mais. Experiência bem-sucedida em epidemiologia, chama Expoep. Certo. É um encontro que o Ministério patrocina para pesquisadores e secretarias de Estado e município do Brasil. Certo. É muito legal. Então, eu estava saindo de uma mesa redonda e encontrei uma pessoa que trouxe um livro para mim. Esse livro assim, me fez refletir bastante. Ela conversou comigo um bom período. Ela disse, olha, esse é o meu livro que eu estou lançando pela Mohan. O que é o Mohan? É Movimento de Reintegração de Pessoas com Hanseníase. Movimento de Reintegração de Pessoas com Hanseníase. Então, é um movimento de pacientes. Movimento de pacientes. Mohan. Então, o Mohan tem um papel grande. Certo, tá? Imagina. E ele agrega muitos pacientes que já tiveram hanseníase, alguns têm sequelas, outros não. Então, são pacientes que tiveram hanseníase. E ela lançou esse livro patrocinado pelo Mohan. E o livro se chama Nascida Fora de Tempo. Nascida fora de tempo. O que é? Na verdade, era Nascidos Fora de Tempo. Ela se considerava uma nascida fora de tempo, mas o título é Nascidos Fora de Tempo, que conta a experiência das crianças que foram separadas dos pais. Os pais eram levados forçosamente, né, e forçadamente para as colônias. Uma espécie de campo de concentração. As colônias, até hoje, como você falou, até hoje tem ainda a colônia do Prata, tem a colônia de Marituba. Certo. Ainda pessoas moram lá. Espera um instantinho, que o nosso primeiro tempo acabou. A gente continua já. Pessoal, só um instantinho que acabou mesmo. A gente volta já com esse monte de super informações. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre hanseníase com uma das maiores autoridades do nosso planeta, que é o Haroldo Matos. O Haroldo é meu amigo de muito tempo, pesquisador do Evandro Chagas. Eu sinto, de novo, Haroldo, eu sinto um certo grau de orgulho de estar com você. Mas eu atribuo esse elogio à amizade, porque realmente eu me considero um aprendiz ainda de hanseníase. Eu aprendo diariamente. Pois é, mas olha, Haroldo, com a globalização, né, eu falo para os meus alunos agora, tu tem acesso ao mundo todo, então, sim. Nessa qualidade de pesquisador de vocês, é do mundo, velho, é do mundo mesmo. Né? A grande diferença, eu falo para os meus alunos lá do CESUPA, né, estão se formando e tal, eu dou aula no início do período, e depois no final, no internato. Então, no último período dele. Então, eu falo para eles, olha, nós tivemos, quando eu era como eles, assim, estudante, a gente tinha que caminhar até a biblioteca, lá na Fiocruz, por exemplo, a biblioteca grande, no Morisco, aquele castelo, e pesquisar no índex médico. E um livro dessa grossura anual. Cada mês tinha um volume imenso, você tinha que pesquisar os artigos. 15 anos ali. de morar em São Paulo, porque eu também voltei, meus 15 anos de morar em São Paulo, como eu ia para o índex médico. Index médicos. E agora não, com um toque lá do Google, pesquisa, entra no PubMed, sai o artigo integral cada vez mais. Isso é um movimento bom, né? A ciência aberta. Eu acho que é muito importante. Esse salto foi e fantástico. A disponibilidade dos artigos com certeza. Na íntegra, né? Para você ler. Então, realmente... Na minha área de trabalho, eu leio quase que todo dia o que está se fazendo no mundo todo. Eu leio todo dia também. Mas então, tu falaste para mim de Nascidos Fora do Tempo. Então, ela contava... A autora que te encontrou e falou que tinha escrito um livro sobre Nascida Fora do Tempo. Então, ela me deu o livro... Eu li o livro e esse livro foi uma das inspirações, eu até escrevo isso lá no livro, foi uma das inspirações de eu ter escrito, né, esse livro. E outra grande inspiração que eu tive para escrever o livro foi um livro escrito A Dádiva da Dor, que é escrito por um médico inglês chamado Paul Brand. Certo. Paul Brand é filho de missionários britânicos na Índia. Certo. E ele teve uma vivência muito grande com hanseníase na Índia e estudou depois na Inglaterra, medicina, na Segunda Guerra Mundial, e ele se tornou ortopedista. Mas ele desenvolveu uma técnica cirúrgica para melhorar as sequelas dos pacientes com hanseníase. Então ele se dedicou a vida toda a isso, a desenvolver essa técnica cirúrgica. E ele foi um dos primeiros, foi quem lançou, na verdade, o tratamento cirúrgico das sequelas de pacientes com hanseníase. Foi a primeira pessoa que pensou em operar para melhorar, para dar qualidade de vida. Então, ele escreveu um livro com Philip Yancey, que é um cristão também, ele foi coordenador, né, e diretor de uma revista influente nos Estados Unidos. Uma revista cristã, e eles escreveram um livro chamado A Dádiva da Dor. E ele dizendo que o drama do paciente com hanseníase é ele não sentir dor. Então, como não sentir dor pode ser também um drama, não só sentir a dor, mas não sentir dor é um drama. E muito bom o livro. Então, foi uma outra inspiração. Então, foram duas inspirações que eu tive, assim, para escrever. Porque além do lado científico, além do lado social... Tem o subtítulo que eu coloco, Ciência e Compaixão. Então, Compaixão. Pois é. Que trata esse livro, que é eu descobri também que a compaixão é objeto de pesquisa científica. Hoje, com certeza. E assim, tem muitos estudos, tem até uma revista sobre compaixão, sobre pesquisas em compaixão. Então é um campo, não sei, na sua área, Eduardo, está crescendo muito a influência da espiritualidade. Da compaixão, do lado humanitário, tudo isso. Então... E Haroldo, médicos da nossa idade já tinham tudo isso. Médicos da nossa idade, mais velhos que a gente, eram tudo isso. Isso é para a turma nova. É importante pensar isso. Porque eu imagino
quando eu estudei medicina, tu tinha que ser... Está faltando a palavra que eu queria falar. Vocação, digamos assim. Vocação. O sacerdócio. Sacerdócio, vocação. Todos nós vivemos esse momento. A turma atual não tem isso. Não tem. Eu acho que assim, talvez assim, lá no fundo da alma, sempre o médico ele caminha nesse sentido, né? De procurar ajudar as pessoas. Com certeza. E aí, assim, a compaixão não só um sentimento, né? Mas é um sentimento-ação. E que coloca você em movimento a partir da necessidade do seu próximo. Então, esse é um ponto que eu procuro desenvolver no livro. Mas então, olha, só para fazer um parênteses do teu comentário, eu falo para os meus alunos na aula, assim, eu sou um médico que eu nunca desliguei o celular desde que ele existe, eu nunca troquei o número, e se existe uma coisa que me irrita é quando alguém diz, não te achei, porque não existe essa chance no mundo atual. Aí eles ficam preocupados quando eu digo assim, eu nunca desliguei o celular desde que... Eu sou um cardiologista. Uma frase minha pode salvar a vida de alguém. Então, e a gente não deixa, médico não deixa de ser médico. Então, sábado, domingo, feriado, na praia, Mosqueiro, Salinas ou no Lulu, você é médico. Sim. Eu já atendi gente no metrô de Paris, em avião uma quantidade enorme. Porque quando eu digo, alguém, quando diz que tem um médico a bordo, não dá para você dizer que você não é. Né? Então, a nossa geração, eu considero de mim para trás, foi isso. Né? Agora tem que estudar. É a espiritualidade. Um dia desse eu conversei... É um tema de congresso, né? Nosso, né? Um dia desse eu conversei aqui com uma colega minha e falei, espiritualidade todos nós já sabíamos, agora virou científico. Agora virou científico. Então existe uma pesquisa em compaixão. Você pode ensinar compaixão, você pode pesquisar em compaixão. Isso aí é fundamental. Mas eu também queria que esse livro fosse um libelo anti-estigma. Porque a compaixão vai olhar isso, né? Faz você olhar a necessidade do outro. E também é perceber como o outro se enxerga. Então o estigma, ele tem duas direções, né? Do isolamento social, que isso tem uma questão simbólica, eu abordo isso também no livro, nos capítulos iniciais, a questão simbólica, né? Religiosa, simbólica, do isolamento, da pureza e tal. Mas tem um lado interno, que isso a gente quer abordar também no nosso projeto. É o lado interno em que o paciente mesmo, ele tem o estigma dentro dele. Ele se isola, ele se limita. Ele acha que ele é um desfavorecido. Certo. Então tem coisas objetivas, ele não consegue mais trabalhar, ok, então ele precisa da ajuda. Né? Existem, inclusive, leis que amparam o hanseníase. Ele pode se aposentar, se tiver grau 2 de capacidade, tem todo um processo. Então ele não consegue trabalhar e ele tem a necessidade de amparo social. Certo. Mas tem uma questão interna de como ele se vê. Correto. Ele se vê diminuído, ele se vê desfavorecido. Então, tem pacientes, Eduardo, um paciente jovem que inclusive a gente tratou ano passado, até no CESUPA, que acompanhou esse paciente. Ele não conseguiu dizer que o avô tinha hanseníase. Ele tratou, ele era multibacilar, é um vistroviano, ele jovem, a gente tratou, ele ficou bem. Mas ele não conseguiu falar, ele era contato do avô, né? Ele adoeceu porque o avô tinha hanseníase, mas ele não conseguiu dizer que o avô tinha hanseníase. Guardou para ele e não disse? Não, ele não conseguiu falar. Ele disse, não, meu avô tem algumas doenças, tem algumas lesões iguais à minha, mas eu não sei o que é. A gente falou assim, mas eu não sei o que é. Eu não sei, você procurou, não procurei saber, não sei o que é. Eu acho que é parecido, mas ele não conseguiu expressar, verbalizar que o avô tinha hanseníase. Porque para ele estaria diminuindo o avô, dando culpa ao avô, que ele ficou doente por causa do avô. Então ele não conseguiu expressar. Então existe toda uma questão psicológica também. Certo. É isso que tu trata de valorização social.
Eu gostaria que esse livro fosse no sentido também desse anti-estigma, de revalorização das pessoas, porque a hanseníase é uma doença como outra doença qualquer, como diabetes, como hipertensão, etc. Então, é uma doença que precisa de cuidados, precisa de tratamento específico, precisa, eventualmente, até como o Paul Brand desenvolveu, cirurgia. Tu já lançaste ou tu vai lançar? Eu lancei, assim, o e-book. É só colocar no Google hanseníase e suas metáforas. Ciência e compaixão. Ciência e compaixão. Hanseníase e suas metáforas. Haroldo Matos, pronto, vai achar. Tem várias livrarias online lá que o e-book pode ser conseguido. Com certeza, maravilhoso. Haroldo, a gente está no fim do programa, mas tu me chamaste a atenção quando nós sentamos aqui. Hoje, quarta-feira, nós estamos gravando o programa que vai passar domingo. E nós estamos no auge da catástrofe do Rio Grande do Sul. E tu me falaste que um dos problemas do Rio Grande do Sul é porque o lago lá é abaixo do nível do mar, o Guaíba. Tem regiões do Guaíba que são abaixo do nível do mar. Eu li hoje, 3 metros abaixo do nível do mar. Então isso é uma dificuldade para vazão. Para a vazão da água. A gente, às vezes, aqui em Belém, a gente vê isso em março, né? Especialmente em março, onde tem época de muita chuva e maré alta. Junto, então eu sei, eu moro na cidade velha. Fica alagada ali a cidade. O ver o peso afunda, a Tamandaré. E às vezes demora a vazar, só quando a maré baixa que consegue quando coincide. Drenar. E tu notaste muito isso quando tu moraste lá em Roterdã? Não, então, em Roterdã, quando eu fiz pós-doutorado lá em Roterdã, inclusive com um projeto da hanseníase, de um programa, que até cito isso no livro, né? Um programa que modela as taxas de incidência hanseníase, predizendo como vai ficar essa taxa depois de intervenções, antes de intervenções, e dá para a gente prever possíveis intervenções. Então, muito do projeto da intervenção nasceu desse modelo matemático, que foi desenvolvido na Universidade de Erasmus, lá em Roterdã. Eu aprendi a usar o modelo, eu discuto bastante com eles e tal. E a gente está fazendo para o Pará e para regiões do Pará. E aprendeste por que também não dá vazão? Então, Roterdã é um grande porto da Europa, talvez o maior porto da Europa. E rivaliza com Hamburgo, né? Que é um grande porto da Alemanha, mas talvez acho que é maior que Hamburgo, Roterdã. E a Holanda toda, Roterdã, as pessoas ficam abaixo do nível do mar. Então, por isso chama Países Baixos, porque eles estão no nível abaixo do nível. E eles, no início do século XX e no final do século XX, tem um histórico grande de inundações no país. E eles, então, desenvolveram técnicas de engenharia em que eles constroem diques. São vários diques em sequência, fazendo com que a água circule de um lado para o outro e evitar o alagamento das cidades. Então, lá em Roterdã, por exemplo, tem vários diques. Porto Alegre tem alguma coisa assim? O Guaíba tem as comportas, sim. Tem comportas. Mas as comportas, acho que eles vão até 4 metros. Se ultrapassar, aquilo inunda. Então agora ultrapassou, porque realmente foi uma catástrofe. Foi algo inusitado, não foi uma coisa assim esperada, foi fora do esperado. Como o nosso tempo acabou de verdade, dedica o programa. Então, eu gostaria de dedicar, como não posso deixar de pensar, né? Falando em compaixão, dos nossos irmãos gaúchos, né? As famílias que perderam seus entes queridos, né? Estão chorando agora essas perdas. As famílias estão desabrigadas, as famílias estão totalmente perdidas, não sabem para onde ir. Então, para esses nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo, estender a nossa intenção, mão direita, né? E estender a nossa compaixão. É isso. Obrigado. É isso. Obrigado, um ótimo dia. É isso. Esperemos que logo se resolva isso. Me preocupou o fato do Guaíba estar abaixo do nível do mar. Está um pouco. Tem 3 metros, tem regiões 3 metros abaixo. Então vamos torcer para que tudo seja resolvido. Hoje é quarta, eu espero que até domingo tenha melhorado alguma coisa. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade.
O Haroldo volta depois, a gente vai ver esse livro dele no dia que ele for lançar na mão e vamos todos lá, tá? É um livro que todo mundo precisa ler. Obrigado, Haroldo. Obrigado a você, Eduardo. Turma, uma semana iluminada e vamos rezar para tudo dar certo lá no Rio Grande do Sul. Amém. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.